Catecismo de São Pio X, aula de número 42, continuando o sacramento da penitência, e nós vamos terminar, hoje não vai terminar não, ainda tem uma pequena parte, mas nós veremos agora o 9º parágrafo, que trata da satisfação. Satisfação, como diz a etimologia latina, satisfatio, bastante, faço bastante, dou satisfação, né? Faço o que deve ser feito, reparo a coisa, né? Restauro a ordem, satisfação, por algo, evidentemente, que foi, por algum mal que foi feito. Da satisfação, houve também chamada penitência. Pergunta de número 774. Que é a satisfação? A satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente, com o qual ele dá uma certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. O exemplo que nós temos de satisfação, dessa ideia de satisfação, que o homem moderno perdeu grande parte, ele se considera com direitos, parece que é Deus que é o empregado dele. Na verdade, somos nós que somos servos dele, e se nós fazemos mal, temos que dar satisfação daquilo. Todo servo deve dar satisfação, o inferior deve dar satisfação dos seus atos ao superior. E nós temos o exemplo disso na história do filho pródigo, né? Aquela parábola que nosso Senhor conta, que o filho mais novo sai pelo mundo se perdendo, fazendo coisa errada, e quando ele está de nada, ele se lembra que o pai dele é rico, e que ele pode voltar lá e que ele seria mais bem tratado do que os empregados. Os empregados dele seriam mais bem tratados do que a situação em que ele estava. Então ele volta, e quando ele se encontra com o pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Não mereço mais ser chamado como seus filhos. Mas o senhor pode me tratar, eu peço que o senhor me trate como empregado. Quer dizer, ele tinha noção justamente que ele devia fazer algo para reparar aquele mal. Ele tinha tomado tinha pedido a metade dos bens e tinha dissipado tudo, com coisa errada. Então ele agora queria fazer a reparação por isso. Então ele queria justamente se considerar como um empregado. Então você tem a reação misericordiosa do pai, é verdade, da imagem da misericórdia de Deus. Porém, da parte do filho, houve aquele sentimento. Ele não chegou para o pai dizendo: meu pai, faça uma festa, eu voltei. Seria insensato, né? Ele não disse isso. Ele pediu para ser considerado como um empregado. Quer dizer, então, no tribunal da penitência, ninguém deve vir como, sei lá, para que o padre faça uma festa com ele. Não, ele deve vir como um pecador e disposto a aceitar aquela obra, aquela penitência que o padre impõe a ele. Sim, justamente o que mostra isso aí da satisfação, essa noção da satisfação, é essa história, entre outros casos, essa história do filho pródigo. Agora, a necessidade da satisfação, a gente pode dar três motivos da satisfação, por que a satisfação na penitência. Primeiro, porque ela tem razão, a satisfação, de reparação da ofensa feita a Deus. É uma das coisas que se diz que Deus porque se pode dizer, o que a gente faz a Deus não adianta. A ofensa que a gente fez a Deus, a gente não pode reparar, é infinita.
feita a Deus, não adianta nada. No entanto, há um direito de Deus sobre nós. Isso foi ofendido. Então nós temos que dar satisfação. Nossa satisfação não é nada, em si mesma ela não é nada. Unida aos méritos de Jesus Cristo, ela vale. Unida aos méritos de Jesus Cristo. Mas nós devemos fazer alguma coisa. A nossa parte temos que fazer. Porque se o homem é absolutamente incapaz de dar a Deus uma plena satisfação pelos seus pecados, mesmo por um só pecado, ele pode, todavia, prestar-lhe ao menos uma certa reparação. Daí porque a resposta diz uma certa reparação à justiça divina. Ou seja, pode pagar pelo menos uma parte do seu débito. Ele pode, e não só pode, mas está obrigado. Porque aquele que quer participar à satisfação de Jesus Cristo, ou seja, aplicar a si mesmo os seus méritos satisfatórios, deve cooperar, ou seja, unir as suas obras satisfatórias com as de Jesus Cristo. E fazer da sua parte tudo o que ele puder para ressarcir o mal feito. Então, se eu quero unir a minha satisfação com a satisfação de Jesus Cristo, só a satisfação de Jesus Cristo é que pode pagar. Mas eu tenho que unir-me à de Jesus Cristo para que tenha valor. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que haver uma satisfação da minha parte unida à satisfação de Jesus Cristo na cruz. Então tem que haver alguma obra da nossa parte. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir. E se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao mesmo confessor e pedir-lhe outra. Realmente o penitente ele pode pedir para comutar, mudar a penitência. Mas de modo geral, o melhor é que ele tenha a disposição de aceitar a penitência que é dada pelo confessor. Se não cumprir, o que acontece? Bom, o que acontece é que o pecado é perdoado, certo? Pecado, a pena eterna, se houver um pecado mortal, a pena é perdoada. Porém, a pena temporal fica ali maior ainda e, claro, a confissão não é bem feita. A confissão não é bem feita. Por que uma pessoa se recusa a isso? Você pode até desconfiar se ela realmente se arrependeu. Se teve a dor suficiente, é mal feita a confissão. Mal feita. Agora, realmente, o que perdoa o pecado é a absolução sacramental. O essencial é isso. É igual ter absolto. Se ele tem um arrependimento mínimo, pelo menos uma atrição, aquilo perdoa. Mas aí, quanto às penas, etc., temporais, no purgatório, etc., há muita coisa. Aí pode... Pode dizer que antigamente a penitência após a confissão era muito mais severa do que hoje em dia? Sim, muito mais severa. A tendência dos cristãos primitivos era para o rigorismo, muitos deles. Era rigor. Inclusive porque a confissão muitas vezes era pública. Pública. Você tinha que falar o pecador dele lá, né? No meio da assembleia tem que falar tudo, acabou a história. E às vezes havia penitência durante anos e anos. Às vezes se diferia a absolvição para o leito de morte. O leito de morte. Não dava absolvição ali na hora, não. Sobretudo para os que recaíam no pecado. Era o caso daqueles chamados lapsi. Houve cisma na Igreja Católica nos primeiros séculos, porque tinha gente, os rigoristas, não se esqueça que há os relaxadões, mas há os rigoristas, que vão para o outro extremo. E naquele tempo, nos começos da igreja, eles eram muito numerosos. Então, se por exemplo, alguém se convertesse ao cristianismo e depois viesse a perseguição e ele cedesse um grãozinho de incenso, queimasse lá para o ídolo, eles não queriam mais aceitar aquele sujeito. Mesmo que ele se arrependesse, pedisse perdão, etc. Não, você não entra mais não. Você é um lápis, você caiu, você é um traidor, acabou a história. Você não tem mais perdão. Tinha gente que tinha isso, essa ideia na cabeça.
O Papa decidia, não, pode ter perdão se ele se arrepender e fizer uma pena. O pessoal brigava, não queria saber. Era uma confusão isso aí, nos primeiros séculos da igreja. A tendência era para o rigorismo, as penitências eram muito maiores. Mandar rezar o mistério do rosário, isso aí é para hoje. Naquele tempo, eram penitências pesadas. Pesadas, o pessoal era daquele jeito mesmo. Mas mesmo antes do Vaticano II, era mais severo do que é hoje. Muitas vezes era mais severo, embora já tivesse diminuído bastante, mas havia maior severidade quanto a isso. Depois, quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou o tempo, a penitência deve cumprir-se quanto antes e deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Quando se deve cumprir a penitência? Como se deve, cumprir a penitência? A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. Não uma coisa maquinal, mas com devoção. Por que na confissão se impõe uma penitência? Boa pergunta. Por que na confissão se impõe uma penitência? Porque realmente não é a penitência que a gente faz que perdoa o pecado propriamente dito. É a absolvição sacramental. Por que então se dá uma penitência? Impõe-se porque, de ordinário, depois da absolvição sacramental, que perdoou a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal a pagar neste mundo ou no purgatório. Então, você tem a pena eterna. O que é a pena eterna? A pena eterna é a pena devida por um pecado mortal. Essa pena, como o próprio nome indica, ela não acaba. Alguém que cometeu um pecado mortal, se ele morrer nesse estado, vai para o inferno e essa pena durará por toda a eternidade. Não adianta, nada disso, nada vai tirar. É definitiva. Então, esta pena é perdoada na confissão. Se ele se arrependeu, ele confessa o pecado dele e isso é perdoado. Ego te absolvo, pode estar com 1000 pecados mortais ali. Se ele realmente se arrependeu, não quer mais fazer, aquilo é perdoado. Pronto. Mas o que ocorre? Além dessa pena eterna, existe a pena temporal, ou seja, uma pena que se vai pagar, como se diz, no tempo. Ou no tempo aqui, ou no tempo, uma duração diferente, mas que é uma duração, não é eterno, no purgatório. Já que o purgatório tem uma duração temporal. Bem, não é da mesma forma que a gente concebe. Porque devido aos sofrimentos, e se trata de uma alma desencarnada, então, um minuto no purgatório vale um tempo enorme aqui. Correto? A pessoa tem uma... um minuto aqui vale um tempo, é como se fosse um tempo enorme lá no purgatório. A pessoa que está no purgatório, ela não tem noção direito do tempo. Há um episódio conhecido, acho que é com São José de Calazans, um religioso da ordem dele, que morreu e foi para o purgatório. E ele apareceu para outro religioso, dizendo, pelo amor de Deus, me tire daqui, eu já estou uns 100 anos, há um ano aqui, uma coisa assim. Um ano ou mais, não sei o quê. Disse que estava uma duração, não aguentava mais aquilo ali. E o religioso disse, mas seu corpo está quente aí na cama. Quer dizer, a noção aumenta, basta experimentar. Alguém que tem uma dor assim muito forte, passa uma noite assim com dores, parece que a noite não acaba mais. Então, daí a gente tirou a noção. Então, essa pena temporal, devido aos pecados mortais perdoados, ou aos veniais, essa pena, ela resta. Ela resta, ela não desaparece. A pena eterna desaparece, mas a pena temporal permanece. E o que é que vai perdoar? Entre outras coisas, a penitência que o penitente fará. Não é que isso vai perdoar tudo, atenção. Não vão entender levianamente as coisas. Então, eu vou, me confesso, tem, sei lá, quanto a pena, a gente não avalia quanto de pena temporal eu tenho pelos pecados que eu me confessei. Aí o padre chega, reza o mistério do rosário. Ele vai lá, reza o mistério do rosário. Está perdoado tudo? Não. Que negócio é esse? É fácil assim? Não. A absolvição perdoou a pena eterna. A penitência que o padre lhe dá, a depender das suas disposições, pode perdoar uma parte, mas não perdoa tudo.
Normalmente não. Então, se a pessoa tiver uma dor fora do comum, uma graça especialíssima, normalmente não perdoa tudo. É só uma parte, mas já ajuda. E dá essa noção, né, que a pessoa tem algo para perdoar, para ser perdoado ainda. Por que razão Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Boa pergunta também, né? Entenderam a pergunta? Aqui, vou repetir. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Quer dizer, no batismo, quando alguém, mesmo que seja adulto, mas se ele está arrependido, não quer mais pecar, ele é batizado, toda a pena é apagada. A pena eterna e a pena temporal. Se alguém fosse batizado, depois levasse um tiro ali e morresse, ele iria direto para o céu. Direto. Perdoa não só a pena eterna, mas também a pena temporal. Ora, no sacramento da confissão, não. Perdoa a pena eterna, mas não a pena temporal. Por que isso? Boa pergunta. Resposta. Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, vistos serem cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por eles sirva de freio para não se recair no pecado. Então, você tem duas razões. A primeira é a de que os pecados, para todos nós, sirva isso. Você vê os pagãos aí fazendo maluquice, você vê o exemplo aí do Sardanápalo, que fez aquela estátua dele, come, bebe, aproveite, o resto é nada. Pois bem, um cristão pecador pode ser mais pecador do que o Sardanápalo. Né? Porque o pobrezinho do Sardanápalo, coitadinho, era um pagão, não sabia de nada, ou quase nada. Um coitado, um pobre coitado. E nós não. Nós recebemos a graça de Deus. Aquele que recebe a graça de Deus e cai no pecado é como a Escritura descreve, como um cachorro, né? Que põe para fora e vai lá e come de novo. Você põe para fora o pecado, o demônio e vai lá de novo. Então, a culpa é maior. Por isso, no batismo, não perdoa. Perdoa as duas penas, mas na confissão, não. Perdoa a pena eterna, mas a pena temporal você vai ter que se ver com isso. E depois, a outra razão, porque a obrigação que nós teremos de satisfazer, e nós veremos que essa satisfação, não é só o aspecto da obra, do mistério do rosário, ou coisa parecida. Né? Mas é também você reparar. Você foi lá em Brasília, está lá no Congresso, é deputado, fez umas artes lá, pegou não sei quantos de propina. Aí depois, fiz uma besteira, vai se confessar. Vai lá e se confessa com o padre. É só isso? Não. Você tem que devolver, ladrão. Ladrão tem que devolver o que roubou. O padre vai ter, se ele for um padre responsável, ele vai mandar reparar o mal feito. Você tem que reparar. Os milhões que ele levou, que ele sugou, que isso, aquilo, que ele surrupiou, ele tem que reparar aquilo. Então, sabendo disso, o católico que quiser se meter a deputado e tiver com... Ele não vai roubar, ele vai ter pelo menos mais medo. Medo, porque ele sabe que não. Se eu roubar, eu vou ter que devolver. Não é só chegar e rezar o mistério do rosário que o padre vai me dar pena. Não, eu vou ter que devolver. É a obrigação do padre, já falei a vocês, né? Se o padre não disser que não tem obrigação, o padre peca também, passa a ser cooperador do roubo. Então o padre tem obrigação, ele tem consciência. Se ele é um padre consciente, um padre que tem responsabilidade, ele tem que dizer isso. Então, e enquanto ele não reparar, enquanto ele não tiver a resolução de reparar seriamente, não pode dar absolvição. Se ele disser, não vou reparar não pode dar absolvição. Ele fica no pecado dele. Se morrer ali, meu amigo, acabou. Então, já é um freio, né? É um freio
razoável, bastante potente para alguém que recebeu o catecismo poder se frear nessas coisas. Se ele tiver má índole, infelizmente muitos têm, católicos ou não, mas se ele tem essa noção, ele vai. Daí porque, quando o modernismo entrou, foi destruindo isso, Deus é bom, Deus é misericordioso, eles vão lá e roubam. Se Deus é misericordioso, vai perdoar também a ele, né? Se a gente for pela lógica. Então, pergunta de número 780. Podemos nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Não. Com nossas forças, não podemos dar satisfação a Deus. Mas nós podemos, unindo-nos a Jesus Cristo, que com os merecimentos de sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. Como eu disse agora há pouco, nós não podemos nada, mas podemos nos unir a Nosso Senhor. Isso é tudo. Só que para nos unir a Nosso Senhor, é preciso que haja algo de nossa parte. Então, o que é que o Nosso Senhor fez? O Nosso Senhor fez uma satisfação. A dele é infinita, a nossa não é nada. Mas se a nossa se unir a dele, a nossa ganha valor da dele. Mas é preciso que a nossa também seja uma satisfação. Seja algo. Não é só uma boa intenção dele, é algo objetivo ali. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer mortificação. O que? Normalmente, o padre é que vai dizer, mas você também tem que, da sua parte, fazer as coisas. Certo? E quanto mais você tiver dor dos seus pecados e resolução de não pecar mais você terá também resolução de fazer algo maior para reparar os seus pecados. Está tudo unido. Tudo unido. Se você tem dor, você tem resolução. Se você não tem resolução, você não tem essa dor toda, ou não tem. E se você tem dor e tem resolução, você tem também você quer também fazer algo. Se você tem dor, estou arrependido dos meus pecados, não quero mais pecar. Mas na hora de fazer uma obrazinha, um jejumzinho, uma mortificação, isso aí é muito pesado, é muito duro. Pode ter certeza que sua dor não é lá essas coisas todas e que seu propósito é frouxo. E se ele fizer mais do que o Padre mandou? Não, veja bem, você pode fazer muito mais, não tem problema. Aquilo ali você deve fazer. Na verdade, você deve fazer. Porque aquilo ali é só para uma parte. Você sabe muito bem que é só uma parte. Você tem que fazer mais coisas da sua parte. Aí você, aí é um pouco o diretor que vai dizer. Mas você tem que ter esse espírito de penitência, que aí você já faz isso normalmente. Tirar certas coisas na alimentação, fazer certas mortificações externas, ter uma vida ordenada, mortificações da vontade, que são mais importantes ainda, a paciência, uma coisa concreta, negócio de imaginar na sua cabeça, eu tinha uma vontade de fazer, de me autoflagelar, mas não acho nenhuma disciplina no mercado, então eu fico sem me flagelar. Essas imaginações idiotas ficam na cabeça, não faz nada na vida. É a boa intenção que vai ser o piso do inferno, como dizia Santa Teresa, né? Fica nisso. Não. Qual é a situação concreta? O que é que você sofre durante o dia? Para pensar. Fulano de tal. A culpa é dele. Uma pessoa que tem isso, tem problema disso, toma remédio controlado, sei lá o que. Aí começa logo dizendo assim, isso, aquilo, aquele outro. Tudo isso pode ser verdade. Mas qual é essa situação? Você convive com ele, por isso ou por aquele motivo. Então, tenha paciência. Eis aí, já tem mortificação aí de sobra aí. Não precisa esperar achar uma disciplina no mercado. Você pode ser até que você nunca ache. Você já está ali ganhando, fazendo obras que vão perdoar os seus pecados, tá bom? Então, tem que oferecer a Deus? Não, se você está fazendo, já está tendo essa intenção, você já está unindo sua satisfação à satisfação de Jesus Cristo. E ela está ganhando valor, porque é verdade. Mesmo que você suportasse esses maus elementos, ou essas pessoas problemáticas, ou isso ou aquilo, sei lá o que for, durante toda a vida, não teria valor nenhum se não estivesse unido a Jesus Cristo. Se você une, aquilo ganha um valor enorme. Pergunta de número 781. É sempre bastante a penitência dada pelo confessor
para pagar a pena que ainda resta devido ao pecado? A pena que dá o confessor, de ordinário, não é bastante para pagar a pena devida aos pecados, que eu disse agora há pouco. Por isso, deve-se fazer a diligência por suprir com outras penitências voluntárias. Então, são as chamadas obras de penitência. Obras de penitência. Aqui, são coisas que a gente tem que gravar. Obras de penitência. Que se resumem a 3: oração, jejum, esmola. Oração, jejum e esmola, as obras de penitência. Então, que se entende por oração? Por oração, entende-se toda espécie de exercício de piedade. Uma meditação, um rosário, uma via sacra, tudo isso, todos esses exercícios de piedade, uma ladainha, pode ser considerado como oração. Que se entende por jejum? Por jejum se entende toda espécie de mortificação, de modo que você pode aplicar isso até por outros tipos de mortificação da vontade ou coisa parecida, mas se resume mais ao jejum. O jejum é importante, não precisa ser um jejum, depende da capacidade da pessoa, mas o jejum é importante porque é algo que acompanha a pessoa durante todo o dia. A pessoa vai fazer um dia de jejum. Bom, ela não pode comer, passar o dia todo sem comer. A maioria das pessoas hoje em dia não pode. Mas ela pode fazer um jejum simples, comer uma pequena refeição de manhã, almoçar normalmente e de noite jantar um pouco mais do que comeu de manhã. Pronto. Ela vai comer menos, ela não vai ficar sem comer, ela vai aguentar, mas vai ser sempre aquela coisa que está faltando nela. E isso vai acompanhar o dia todo. Só vai aliviar mais no meio-dia. Não é verdade? Mas você vai sempre sentir aquela coisa, aquele menos. Então aquilo acompanha o dia todo a pessoa. É algo útil. Algo que põe ordem na pessoa. E só 3 vezes, né? Não ficar bicando. Tem gente que não para com a boca. Não pode parar com a boca. Está com um saquinho lá de uma porcaria lá que vai dar o câncer nele, né? E ele fica lá, come aquilo. Não para o tempo todo. Parar 3 vezes comer. E tudo tem ordem no ser humano. 3 vezes do dia você come. Dá para comer bem. Se alimenta melhor, que evita muita comida de rua. Você já melhora até a saúde. E ordena. Porque se você é ordenado lá dentro, você é ordenado fora. Se você é desordenado fora, você é desordenado dentro. Não é uma correspondência matemática, mas ajuda. Você pode ver, por exemplo, alguém que se diz isso, por exemplo, comunidade religiosa, que cada um tem sua cela, seu quarto. Então, como ele for lá dentro, vai ser a cela dele. Se ele for um tipo desordenado, a cela dele vai ser uma bagunça, vai ser um ferro velho. Corresponde. Isso pode valer também para o quarto de cada um. Se for sujo e desordenado, é porque ele também tem problema lá dentro. Enquanto se for ordenado tudo no lugar, é porque ele também é mais ordenado. Não é uma coisa matemática, mas é uma correspondência. Aquele que se ordena dentro, faz as coisas ordenadas. Não é uma coisa exata, como eu estou dizendo. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem tempo, ou está doente, ou está velho. Existem exceções, mas de um modo geral, ele procura ordenar as coisas. Enquanto que o desorganizado não adianta, ele não liga para nada, ele não tem ordem, ele vai fazendo as coisas assim. Eu soube de santos que viviam quase deram uma bagunça, que eu nem pensava nisso. Sim, aí é um pouco o espírito franciscano, aquele milagre da Igreja Católica, um franciscano limpo. É um pouquinho assim esse esquema, né? Mas também os franciscanos têm sua ordem também, não é uma coisa muito... Um ou outro assim, mais singular, né? Bom, e depois, que se entende por esmola? Por esmola entende-se toda e qualquer obra de misericórdia espiritual ou corporal. Atenção, obra de misericórdia espiritual e corporal. Não é só a misericórdia corporal,
não é só dar uma esmola ao pobre. Às vezes uma esmola espiritual vale mais do que uma corporal. Você vai dar um dinheirinho para quem está lhe pedindo, mas você olha assim, bom, claro, se é uma pessoa que está precisando, você deve dar. Mas às vezes é uma pessoa que você duvida. O que é que ele vai fazer com aquilo? Sei lá o que é que ele vai fazer. Enquanto que se você o ajuda a sair do vício, dá um bom conselho. Se ele é um universitário, uma pessoa que estuda isso, aquilo, está desviado, você vai, uma conversa, isso, aquilo, dá um livro para ele, aquilo vai abrir um pouco a cabeça dele. É uma obra de misericórdia espiritual. Consolar os aflitos. Tem gente que é frio, vê o outro aflito lá, não, está com problema. Ou ele é problemático. Não, tá muito, não vou me queimar, não se mete. Né? Então, consolar os aflitos são obras também agradáveis a Deus e valem aqui como esmola. Serve justamente para diminuir a pena temporal devido aos pecados. Agora, em geral, a gente entende que faz esmola, dá esmola para pobres, mas a esmola para uma instituição religiosa é uma esmola também. É também uma esmola. Bem como você dá... Não, até para pessoas que estão em dificuldades e que têm até algum recurso, mas estão com dificuldades. Você dá uma ajuda, também válido. Certo? Às vezes as pessoas estão em dificuldades, a gente sabe, o pobre envergonhado, né? Ele tem tais e tais dívidas, ele às vezes precisa, tem um filho na universidade, precisa pagar a conta ele está em dificuldade. Você dá uma ajuda, é uma misericórdia. Você poderia dizer uma esmola para a instituição religiosa que espalha o bem, ela tem mais valor do que dar para um pobre? Pode ter mais valor. Pode ter mais valor, sobretudo se é uma instituição religiosa, né? Séria, etc. Salva almas. Então isso pode valer porque ele vai espalhar aquilo e vai aplicar bem. Enquanto que se você, por exemplo, o que eu estava falando a você, o senhor, da misericórdia espiritual. Um grupo de religiosos que espalham bons livros. Bons livros, né? Claro. Então, você dá uma ajuda para essa instituição. Você está fazendo um bem muito grande. Porque eles já têm a maneira, eles têm um know-how de espalhar a boa palavra e de combater o erro. Vai mais longe do que se você mesmo tentar fazer isso. Você não tem a técnica, você não tem a maneira. Então, se você ajuda a instituição, você está fazendo um bem maior. Pode ser enorme também. Justamente. Então, qual é a penitência mais meritória? A que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? Eis aí, boa pergunta também. Qual é a penitência mais meritória? É a que o confessor dá ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é mais meritória. É mais meritória. Porque, sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Então, muito importante, o padre diz, reza um mistério do rosário. Aí eu vou me livrar logo, já sai ali, rapidinho. Quando você subiu na igreja, ali você já rezou o mistério. Fez rapidinho logo para se livrar, porque, sei lá, pode esquecer depois, eu vou fazer agora. Vai lá, resolve logo. Quer dizer, você está um pouco negligenciando esse aspecto aqui. O valor da penitência que o confessor dá. Primeiro porque o confessor está da parte de Jesus Cristo. Está agindo em persona Christi, na absolvição. Ele é representante, é ministro de Deus. Então aquilo ganha um grande valor da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele mistériozinho do Santo do Rosário tem um valor muito grande, se você rezar bem. Se você rezar bem, você aproveita melhor. Estão entendendo? O perdão será maior. A pena temporal será mais perdoada, a pena maior será perdoada, do que se você fizer rapidinho, porque só um mistério, você reza logo, acabou. Não. Muita atenção com essas coisas. Às vezes a gente perde tesouros por causa dessa precipitação ou preguiça, ou seja lá o que for, a gente não vê mais profundamente as graças que estão ali, nesses atos que são simples, corriqueiros, muitas vezes, mas a fonte é divina.
Vão logo para os céus que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não. Eles vão para o purgatório para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente, justamente porque a pena temporal tem que ser paga. Ninguém entra endividado no céu. No céu não há endividados, nem ladrões, nem endividados. Então, aquele que entra tem que ter já pago tudo. Então, se ele não paga aqui na terra é mais fácil. É mais fácil, entre aspas, no sentido de que você pode pagar, você tem mais opções para pagar. No purgatório você está ali preso ali. Você pode receber sufrágios dos vivos aqui, mas você está meio na dependência, né? Você está meio na dependência deles. Porque, sei lá, ainda mais hoje, né? Ah, fulano era bom. Não, ali era uma pessoa boa e tal. Esquece de rezar por ele, você está lá queimando no purgatório. É, isso, aquilo outro, acabou, e pronto. Você está lá queimando no purgatório. Se salvou, né? Está lá queimando no purgatório e ninguém está ligando para ele. E, em geral, isso muitas vezes acontece, não é de hoje não. As almas ficam abandonadas. Daí aquele costume que é maior lá na Europa, aqui também há mais ou menos, de encomendar missas pelas almas do purgatório, né? Costume muito salutar. E se encomendava, às vezes, pela alma mais abandonada do purgatório. Porque há as almas mais abandonadas, de que todo mundo já se esqueceu, quantas gerações já passaram. Às vezes só vai até a missa de sétimo dia, depois, se for para a missa de ano já é muita coisa, depois. Não, está com Deus, descansou, coisa parecida. E ele está lá queimando. Então fica lá abandonado. E justamente ele só pode ser socorrido pelos que estão aqui. Porque ele lá está num plano já estabelecido. Se ele morreu, ele vai pagar ali tantos. Ele vai sofrer tudo aquilo ali. Enquanto que aqui não, aqui a gente pode livrar muita coisa. Muita coisa. Às vezes um ato de contrição, uma esmola, uma penitência, a gente tem um leque de opções para a gente diminuir nossa pena aqui nessa terra. E é triste que a gente fica na preguiça, né? Ao invés de agir, a gente fica na preguiça. A gente fica até desejando ir para o purgatório, porque pelo menos lá a gente está seguro. Se eu me salvar já está bom. É o tíbio. Se eu me salvar, não cometer pecado mortal, está bom. Não fico isso não. Se você ficar só nesse limite, vai ser muito fácil cair em pecado mortal. Primeira coisa é a glória de Deus. Que deve ser dada o melhor possível aqui nessa terra. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Nada supera o santo sacrifício da missa, em termos de valor, para vivos ou para mortos. Nada supera o santo sacrifício da missa. Não é à toa que os modernistas quiseram meter a mão primeiro na Santa Missa, uma das primeiras coisas que eles alteraram. Porque eles sabiam que o povo, mesmo que ele não aceitasse as heresias, ia engoli-las aos poucos se o rito da missa fosse mudado. Foi a mesma coisa que fizeram os protestantes. Começaram mudando aos poucos a missa, até aboli-la. Abolir o sacrifício. Então, a Santa Missa é o que pode mais facilmente apagar nossa pena temporal, seja aqui nessa terra, seja no purgatório. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente depois da confissão? Depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se lhe deu escândalo, deve, o mais breve e na medida em que for possível, restituir os bens,
reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Então aqui ele vai especificar como se pode. Então, a primeira coisa é essa, né? Quer dizer, a restituição. Se ele roubou algum bem, ele tem que restituir. Não pode vacilar com isso. Se ele realmente está arrependido, ele tem que, arrependido de ter subtraído aquele bem, ele deve restituir esse bem. Se for possível, né? Quando não é possível, ele tem que comutar em alguma coisa. Não pode ficar em nada. Ele tem que dar uma instituição de caridade, ajudar a fazer obras de misericórdia, ele tem que reparar, certo? Assim, por exemplo, alguém que... Há coisas que realmente são impalpáveis, assim, você escreveu livros ruins. Quanto mal você fez com aquilo ali? Não se pode medir. Esses grandes escritores aí que vendem milhões com porcaria, escrevendo porcaria, fez um mal imenso. Cineastas, coitados dos artistas, né? Tenho pena dos artistas. Não tomar cuidado, faz muito mal. Aqueles pais não tem como controlar aquilo. Acabou. Ele vai ter que, primeiro, fazer uma profissão pública de conversão. Olha, eu fiz mal, não quero. É o caso do famoso Boccaccio, vai falar, né? Boccaccio. Boccaccio era um poeta talentoso, mas perdido. Já no século XVI, que fazia tudo quanto não prestava. Tudo quanto não prestava mesmo. Era a pornografia daquele tempo. Não prestava. Mas, no final da vida, o sem vergonha se converteu. Aí, naquela época, a igreja, a presença que ela tinha, ele se converteu. Então, ele fez um poema onde ele lamentava tudo que ele fez, tudo errado, e ele pedia aos jovens que queimassem os versos dele. É o que ele podia fazer. Final da vida, já tinha feito tanto mal, tanta gente ia indo para o inferno, se perdido por causa dele. Ele, no final da vida, não. Pelo menos aí eu faço isso. Ele fez um poema, reparando as coisas. Podia fazer. Alguém que está mais novo ainda, então ele pode fazer coisas boas para reparar o mal que ele fez. Tem que se converter publicamente, dizer, olha, eu fiz coisa errada, mas eu fui errado, agora eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. E faz o contrário. Aí o que ele fizer vai reparando. É o que ele pode fazer. Quando é que vieram as piadas de Boccaccio? Essas coisas vieram disso aí. Porque ele era famoso e fazia... Era um pouco também como o Gregório de Matos, né? Aqui de Salvador. Era chamado Boca do Inferno. Porque ele era um sujeito também que... Porque, justamente, essa coisa... Sujeito sem vergonha e talentoso. Talentoso, não se pode negar. Então ele pegava... Não tem história dele com atravessando de Salvador para Itaparica, vocês conhecem? Ele atravessando a Itaparica num barco naquele tempo, com a turma lá, com ele lá, e tinha um que queria que ele desse opinião sobre... Falasse as coisas, né? E ficava falando de todo mundo. Falando de fulano, de ciclano, todo mundo, e o Gregório de Matos calado lá. Aí falando, e o sujeito que falava só tinha um dente. Aí falava pra cá, para ver se o Gregório de Matos falava. Gregório de Matos lá calado, na dele. Aí chegou uma hora que ele não aguentou e disse, e o poeta não tem nada a falar? Aí ele disse, não estou lembrado bem como ele disse, o Gregório de Matos disse, mete nojo, causa dó, vê morder tanta gente, um homem de um dente só. A hora assim disse assim. Quer dizer, disse na hora que você tinha talento, sabia, repentista, sabia. Mas, justamente, era para chegar, as crônicas dele da cidade de Salvador, né, contavam, né? O retrato de Salvador. Então, esse tipo de gente, talentoso. Muito cuidado com os humoristas. É muito raro você ver um humorista que não cai em baixeza. Sempre eles caem. É um negócio impressionante. Começa com uma coisa assim, que até não é inocente, mas é rápido. Desce a ladeira, fácil. Então, essas pessoas têm que dar uma reparação no mal que fizeram. Imagine os donos da Globo, a reparação que eles têm dado. Não é brincadeira. Não é brincadeira. As porcarias todas que estão aí. Tudo isso tem que dar reparação. Você se converte, agora eu me converti a Jesus Cristo. Você já foi para o confessionário? Quem foi o padre que confessou você? Nada disso, meu amigo. Não é assim não.
Eva Lavalier, a famosa atriz do início do século XX, bonita, tudo isso aquilo, fazia filme naquela época, mas que era já uma coisa meio... Se converteu, de verdade, naquele tempo. Queria ser carmelita. Foi para o convento da Carmelita, bateu na porta, não, você não entra não. Mas ela tinha se convertido, não, mas vai ser um escândalo. Não, você já fez escândalo demais, não vai entrar aqui não. Ela passou a vida dela toda como uma espécie de religiosa, mas fora do convento, assim, ela vivia como uma leiga, né? Mas fazendo obras de penitência, e morreu como uma santa. A vida toda dela para reparar os maus feitos que ela fez na vida mundana dela anterior. Imagine essas perdidas por aí. Então. Tem uma cantora, não lembro o nome dela, uma cantora aí que se converteu e publicamente contou as imundícias dela, convertida, adorando Nossa Senhora, não sei o quê, mas depois voltou de novo, na mesma vida. Essa gente... Como é que o nome dela? Hoje em dia é até uma dificuldade, porque justamente a pessoa se converte, mas para onde? Antes você se convertia ao catolicismo, você encontrava o catolicismo. Hoje você se converte ao catolicismo e você encontra a igreja conciliar. E aí você vai ver coisa pela metade, você vai ver... É a causa de um protestante. É triste. O protestante se converte e vão dizer, está pior do que lá. Infelizmente. A maldade dos homens fez a situação chegar a esse ponto. Então, deve justamente restituir o que ele fez de errado. Depois, deve reparar o escândalo. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele e edificando com as palavras e com o bom exemplo aqueles que se tenha escandalizado. Justamente é a mudança de vida. Então, fulano dava mau exemplo pelas suas vestes, pelas suas palavras, pelas suas ações. Agora ele dá bom exemplo pelas suas palavras, pelos seus exemplos, pelas suas ações. É assim que ele vai reparar. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando tivermos ofendido? Alguém que ofendeu sem razão, fulano, ciclano, ele se converteu, ele tem que dar satisfação disso. Tem que reparar. Resposta. Devemos satisfazer o próximo quando tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Pedir perdão faz parte disso. Faz parte disso. Soube de um que se converteu, quer dizer, estava na igreja progressista por aí, e brigava com o pessoal da tradição. Aí ele se converteu, percebeu a verdade, se converteu, então ele foi, tal, depois foi pedir perdão a eles, olha, mas eu estava errado, eis aí uma conversão, né? Foi pedir perdão, claro. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Aí vem os frutos da confissão. Também isso é muito importante. Primeiro, frutos da confissão. Primeiro, o perdão. Claro, principal deles. Segundo, a paz. Terceiro, o paraíso. Se a gente se mantém em graça, claro, né? E quarto, preservação. Bom, preservação relativa, né? Claro, enquanto a gente está aqui nessa vida. Então, primeiro, perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. Perdoa os pecados, claro, e restitui-nos a graça santificante se a gente estava em pecado mortal, né? Segundo, restitui-nos a paz e sossego da consciência. A gente sabe que a consciência
ninguém apaga. Os fatos são fatos. Mesmo a consciência, quando é sufocada, lá adiante ela vai gritar. Muitas doenças, neuroses, suicídios, são, no fundo, causados por essa voz da consciência. Não tem jeito. Alguém que comete o pecado, sobretudo pecados mais graves, a consciência está lá acusando. Mesmo um pagão, mesmo um selvagem, a consciência está lá mexendo neles. Ainda que seja de maneira, não é tanto quanto nós, mas mexe. Alguém que derrama sangue, a consciência está lá batendo. Mesmo que ele diga, mas eu só mato malandro, isso, aquilo, outro, mas lá no fundo a coisa está mexendo. Lá adiante a coisa vai. Então, a voz da consciência ninguém apaga. Então, só a fé no sacramento e a graça sacramental da consciência, da confissão, nos restitui essa paz e esse sossego da alma. Você recebe a absolvição, você sabe. Você fica dizendo, eu creio em Jesus, estou perdoado, eu creio em Jesus, estou perdoado, nada disso. A gente vê isso, por exemplo, em Lutero. Lutero inventou a heresia de que Deus não perdoava o pecado, mas apenas cobria os pecados da gente. O ser humano era pecador sempre, não tinha jeito. Mas os méritos de Jesus Cristo eram como uma capa que cobria nossos pecados e esses pecados não eram aplicados a nós. Então ele dizia que não tinha problema. Se você crê em Jesus Cristo, mesmo que você desande aqui e ali, mas crê em Jesus Cristo que seus pecados não lhe serão atribuídos e você vai se salvar. Isso era um absurdo, porque ele mesmo tinha drama de consciência. Parece que Lutero assassinou, antes de entrar no mosteiro, assassinou um inimigo dele num duelo. E entrou no convento para se salvar da prisão. Então ele tinha aquele trauma ali dentro dele. Parece que isso influenciou na maneira dele, para se sair disso. Mas ao invés de melhorar, só foi piorando. De tal maneira que há suspeitas sérias de que ele terminou se suicidando. Depois de uma noite de bebedeira, disso, daquilo, porque ele bebia que não era brincadeira, né? Ele se pendurou com a corda, com um laço assim, se matou assim. Quer dizer, justamente porque não adianta, não tinha confissão. Aboliu a confissão. Jesus cobria com o manto dele, quer dizer, uma coisa que ficava só no âmbito da consciência da pessoa. Ele tinha fé, pronto. Enquanto que na igreja verdadeira não, é algo objetivo. Você tem fé, claro, tem que ter fé. Mas você vai confessar os seus pecados. Você vai dizer ao ministro de Deus que recebeu o poder. Então, ali ele absolve, você tem a paz de consciência. Terceiro fruto, reabre-nos as portas do paraíso e comuta a pena eterna do inferno em pena temporal. Aquela pena eterna se transforma em temporal. Você se livra do pior, que é o eterno. O pior está livre. Você ainda tem muito trabalho pela frente, que é justamente obter o perdão dessas penas temporais. Mas você já tem o principal ali. Você se livrou do pior, que é o inferno. E assim as portas do paraíso se abrem para você. Você está em estado de graça. Quarto, preserva-nos das recaídas e torna-nos capazes de ganhar indulgências. Quando alguém está em pecado, não adianta, ele não consegue indulgência. Quando alguém está em pecado, quando alguém está em estado de graça, ele pode receber as indulgências. Recebendo as indulgências, ele pode diminuir cada vez mais a pena temporal devida aos pecados. Não é o pecado, a indulgência não perdoa o pecado. Vocês estão entendendo, né? Se fosse assim, você conseguiu indulgência, o pecado não precisava confessar. Você tem que confessar. Mas, estando confessado, estando em estado de graça, você pode obter indulgências que diminuirão esta pena temporal. E, muito importante, a confissão preserva-nos das recaídas. Se alguém recai muito, é porque ele não está confessando bem. Certo? Se alguém cai muito,
é porque ele não está confessando bem. Se ele confessar melhor, vai ajudá-lo até a recair menos. Pelo menos recair menos. Porque há uma graça sacramental inerente ao sacramento da confissão. E essa graça é uma graça que tem um valor de preservativo. Ele vai preservar a pessoa de cair em pecados, principalmente nos pecados que ele cometeu antes. Se ele realmente tomar aquilo a sério. Porque sempre há aquilo, a parte da cooperação da pessoa. Se ele coopera, as graças vêm mais abundantemente e ele pode se preservar mais do pecado. Então é um tesouro que a gente tem que não só aproveitar, mas cultivar. A pessoa de confissão frequente. A confissão frequente deve levar normalmente à santificação. Normalmente o caminho é esse. Agora, ele tem que saber como confessar. Ele tem que ter sempre o catecismo com ele, essa parte da confissão. Por que é tão longa assim a parte da confissão? A gente nem terminou, vamos ver na próxima aula as indulgências. Por que tão grande? Porque justamente você tem que ter bons conhecimentos a respeito disso para poder aproveitar o sacramento.